Bom, recentemente, numa conversa que precedeu nossas gravações aqui para os Rebeldes, o meu parceiro Daniel fez referência a um debate político que ele tinha com um amigo, e o amigo insistia: esse país precisa de uma revolução. Ora, ele concordava que o país precisava de uma revolução, mas essa afirmação não traz luz nenhuma sobre o que fazer, dado que ninguém está propondo que haja uma sublevação generalizada, que se tente fazer uma revolução dessa forma no país. De maneira que a reafirmação de conceitos ou de coisas do tipo, que a revolução é necessária, fora de momentos revolucionários, quer dizer, serve de pouco, na verdade. E se a gente for pensar, como se deu a maioria das revoluções anticapitalistas que depois, enfim, caminharam com a perspectiva socialista. No caso da Rússia, revolução clássica no século XX, a situação catastrófica do país foi decisiva. A guerra destruiu o país, e de forma que a grande reivindicação da população era a paz. Além disso, a questão da fome e a questão agrária também. Enfim, os camponeses levados arrebanhados para fazer a guerra, uma guerra absolutamente idiota, imbecil, que foi a Primeira Guerra Mundial, de maneira que o país estava se desmilinguindo, entende? E as classes dominantes, naquelas circunstâncias concretas, não tinham condições, por força de seus compromissos, etc., a fazer a paz. Os bolcheviques, quando eles percebem isso, eles lançam pão, paz e terra. E a grande consigna, na reta final, é que se falou todo o poder aos soviéticos. Por quê? Porque só os soviéticos, naquelas circunstâncias específicas, teriam condições de fazer mudanças e garantir pão, paz e terra. De forma que não foram consignas imediatamente socialistas que levaram à Revolução Russa. A Revolução Chinesa foi uma revolução popular, pela questão da terra e depois pela independência nacional, porque no período imediatamente anterior à Segunda Guerra Mundial, o Japão ocupou boa parte da China e já havia uma disputa entre os comunistas, que estavam montando um exército popular liderado pelo Mao Tse-tung, e a direita do Chiang Kai-shek. E direita mesmo, não é uma direita perfumada, não. A direita do Chiang Kai-shek, que tinha matado milhares de comunistas no final dos anos 20. Essa questão muda o cenário e o elemento central passou a ser a independência nacional, a expulsão dos japoneses. E o Mao, inclusive, propõe ao Chiang Kai-shek e acaba realizando um tipo de aliança que não chegou a haver beijos e abraços, mas ao seu modo cada um continuava lutando contra os japoneses. E evidentemente os comunistas nas regiões sob seu controle faziam reformas sociais, em particular a reforma agrária, que está longe de ser uma proposta comunista ou socialista. No caso de Cuba, quem conhece minimamente a história cubana vê que a questão da luta contra o que eles chamam de tirania, que era a ditadura do Batista, e a questão da independência e soberania nacional foi decisiva. Foi uma luta ali, porque Cuba era um quintal dos americanos, era o bordel dos americanos. E essas questões, que não são diretamente socialistas, teoricamente, hipoteticamente, qualquer governo burguês poderia, naquele momento, naquele caso concreto, com as forças em disputa, não havia condições, só a esquerda poderia atender aquelas reivindicações. Muito bem, aí se coloca a questão, aliança com o centro, quando fazemos, quando não fazemos. Olha, isso depende das questões em jogo, as questões em disputa. Lenin estava certíssimo em 1917, quando não quis fazer aliança com o centro, porque o centro estava no governo do Kerensky, que subiu depois da Revolução de Fevereiro, que queria continuar a guerra. Então não tinha aliança com o centro ali. A questão, de fato, era, para resolver o problema central na sociedade, era uma política mais puro sangue. No caso da China, não foi assim.
mal propôs aliança com a direita, inclusive, que era o Chiang Kai-shek, diante da situação criada. E em Cuba, não vamos ter ilusões também, a luta contra a tirania do Batista incorporou muita gente que não era de esquerda. Entende? E depois o processo, inclusive a ação dos Estados Unidos, a agressão imperialista, enfim, levou à esquerdização do processo. De forma que essa questão de você se aliar com o centro ou não depende muito das circunstâncias. Entende? Hoje em dia, numa situação que nós vimos no Brasil, com Bolsonaro sendo o que é, num processo de destruição nacional, num processo de destruição dos direitos trabalhistas e num processo que pode ser classificado sem nenhum exagero de um retrocesso de conquistas civilizatórias, quer dizer, quem for contra isso deve merecer a mão estendida da esquerda. Não para que a gente faça exatamente a mesma política, não se trata disso, não se trata desse tipo de coisa. Nós só vamos fazer, nós, esquerda, só vamos fazer a política que for aceita pela direita liberal. Não é isso. Agora, não à toa, nas manifestações da extrema-direita, na praia de Copacabana, que de tempos em tempos eles fazem lá, os alvos principais não são nem a esquerda, os alvos principais são o Congresso, o STF, o Rodrigo Maia, etc. De forma que esse pessoal está sendo visto pela extrema-direita como adversário, e de certo ponto de vista, adversário desse projeto. Não há por que a gente não bater junto no Bolsonaro, estando ao lado desse pessoal. O que é ruim, errado, é nos limitarmos ao que eles propõem em termos de política. Nós temos a compreensão, nós, esquerda, de que é preciso dar mais consistência à democracia, que a democracia pela qual lutamos não é a democracia liberal, esvaziada de conteúdo. Mas isso não nos impede de, junto com esses liberais, temos atividades conjuntas, alianças esporádicas, etc. e tal, enquanto continuamos denunciando as limitações da democracia elitista que temos no Brasil e lutando por algo mais substancial. Agora, apontar esses setores liberais como um adversário a ser combatido nesse momento é uma bobagem. Uma política que, me perdoem, parece muito com a política dos comunistas alemães no início dos anos 30, quando diziam que a social-democracia era o inimigo principal a ser combatido. Enquanto isso aconteceu, o Hitler se tornou primeiro-ministro e instaurou uma feroz ditadura que teve as consequências que nós conhecemos. Você que nos acompanha, curta o nosso Rebeldes e clique no sininho, porque clicando no sininho você vai ser alertado cada vez que houver uma nova emissão nossa. Forte abraço e até a próxima.